Vocês gostam de economia? Falar sobre economia? Sim. Não, né, Paulão? Acho que todo mundo. Sabe o que é? Porque o brasileiro acha economia um assunto chato. O brasileiro acha que economia é coisa para empreendedor, para empresário ou para economista. Mas economia é o que faz parte das decisões do dia a dia da nossa vida. E quando se fala em economia, sob o ponto de vista das políticas públicas, talvez seja a mais importante de todas, o mais importante de todas as compreensões. Porque se nós temos um processo econômico na gestão pública equilibrado, nós teremos os outros processos da gestão pública também equilibrados. Agora, João Henrique do Vale, você é daqueles que assiste o UFC, Ultimate Faith Combat? Ô, Paulão, já assisti tem muito tempo que eu não assisto mais, mas eu já assisti muito, viu? Você sabe que o Brasil tem um octógono montado, né? Ah. Só que é nos bastidores da economia. Eita. De um lado, e aí, como diria aquele que anuncia, né? De um lado, o governo Lula, que acelera a máquina pública com estímulos fiscais. Do outro lado está o Banco Central, que está tentando segurar o touro bravo da inflação, colocando juros nas alturas. E essa disputa me parece distante de um nocaute rápido. Todo mundo sabe que o Copom divulga, depois das suas reuniões, o Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulga o índice Selic, a taxa básica de juros, que influencia em todos os contratos que você assina, até aqueles que você assina sem saber que está assinando. Agora, mais do que a divulgação da Selic, é o que o Copom faz depois, que é a ata do Copom, que foi divulgada na última terça-feira. A ata do Copom trouxe aquilo que já era esperado, só que é indigesto o recado. Inflação resistente, juros que se manterão nos atuais 14,75%, mas podendo chegar até 15%. Já existem dois bancos, o Itaú e o Santander, que dizem que esse patamar pode passar dos 15%, chegando a 15,25%. Tudo isso impacta na roda da economia. O aperto vai continuar, mas sabe quem é que sente a dor desse aperto? Eu, você, todos nós. E o recado do Banco Central foi claro. O recado do Banco Central na última ata diz: os estímulos fiscais da atual política econômica brasileira, ou seja, estímulos para a gastança, estímulos para botar para fora o dinheiro público, aquecem a economia, mas empurram os preços lá para cima. O Banco Central tenta puxar o freio de mão e o governo pisa no acelerador. Só que esse freio está falhando, viu? Porque a ladeira é íngreme. E por mais que o Banco Central pise no freio de mão, a aceleração do governo, que é irresponsável, sob o ponto de vista fiscal, fica cada vez maior. Quando você via os processos econômicos ou a discussão econômica no início do governo Lula, eram ataques diretos ao Banco Central, porque o presidente do Banco Central era Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro. Lula resolveu comprar uma briga com Roberto Campos Neto. Agora, que o indicado é Gabriel Galípolo, indicado por ele, parece que os ataques ao Banco Central deram uma trégua. Só que isso não é sinal de paz, não, viu? Isso é só convivência política. É, no mínimo, uma estratégia do governo para não se desgastar ainda mais em debates que são debates acessórios à função do governo. Só que o mercado não é um ente como quer fazer o governo, quer nos convencer o governo, um ente maligno. O mercado somos todos nós, que compramos, que vendemos, que fazemos com que as empresas produzam, portanto tenham que ter ações, investidores. Só que o mercado já não está mais comprando esse discurso do Palácio do Planalto, com o Ministério da Economia dizendo que os ajustes fiscais serão feitos, porque não estão sendo feitos. A confiança está abalada e tem uma questão fundamental. Para haver investimento, tem que ter segurança, confiança.
Porque se você não tiver investimento, você não tem crescimento no país. Aquele que investe no país, investe em setor produtivo, investe na transformação, ele é o gerador de empregos. E isso não é pecado, porque me parece que estão tentando dizer que gerar empregos, investir em capital de produção é ser demonizado. A palavra empresário no Brasil é tratada com desprezo. Só que o governo fica ainda tentando nos convencer que vai aumentar a sua receita. Tudo bem que consiga, porque eles aumentam impostos, colocam a faca no nosso pescoço, aumentando impostos. Só que não adianta nada, e você que está aí agora fazendo suas contas, vamos fazer as contas da sua casa, você arrecada mais, mas gasta mais ainda. Então isso é igual um balde furado. Você enche ele de água, só que ele nunca fica cheio. E nós que estamos vendo esse Ultimate Fight Combat, esse octógono da economia, estamos sempre perguntando quem vence essa luta. Lula e o seu governo precisam de uma economia aquecida, ou seja, supostamente inflada, mesmo que a economia real do seu bolso, do pagar o supermercado, não esteja sendo a melhor. Eles precisam de uma economia inflada, com dinheiro público, inclusive, colocando dinheiro público para inflar a economia, porque a eleição está aí, 2026 está chegando. Agora, o Banco Central tem por ofício estabelecer o caminho para que se mantenha a inflação na meta. É um combate duro, só que enquanto eles estão lá trocando golpes nesse MMA que estão juntando, nós estamos contando centavos para pagar as contas. E aí a gente pergunta, será que nós vamos respirar um dia? Será que nós vamos ter um governo que tenha responsabilidade fiscal para nos fazer entender que às vezes até com certo aperto a gente consegue equilibrar as economias? Porque a economia que vale é a economia do meu, do seu, do nosso bolso. É a do supermercado, é a do sacolão, é da farmácia, da padaria. Essa é a economia que a gente quer ver, ter e entender. É saber quanto eu posso projetar do que ganho para sustentar o que preciso gastar. Agora, é difícil você tentar fazer as suas contas se o governo não as faz. Se o governo acha que arrecadando vai resolver o problema. Só que arrecada muito e gasta mais ainda. A história do balde furado volta a se repetir. Enche de água, mas nunca deixa o balde cheio. Hoje eu falei de economia porque desde a ata do Copom, que eu li com atenção, eu conversei com muitos economistas para poder fazer essa coluna, conversar com vocês sobre isso. E essa coluna vai ao ar daqui a pouquinho no site da 98, rede98.com.br. Quem quiser acompanhar ela na íntegra, pode acompanhar lá.